uma mensagem do nosso bispo que, por ocasião de uma viagem aqui, não pôde estar conosco. Ok? Todos já estão vendo aí? Sim. Obrigado. Não tem som. Queridas irmãs e queridos irmãos que estão se reunindo para um primeiro treinamento do processo de planejamento estratégico, eu estou me comunicando com vocês por vídeo, porque estou aqui no oeste de Santa Catarina, na região norte da Diocese Sul-Ocidental, fazendo um trabalho junto com um grupo de trabalho formado pela Bispa Primaz, a Bispa Merilei da Diocese Anglicana de Pelotas e por mim, para apoiar o trabalho pastoral e ajudar a Diocese em outras crises que está tendo a partir de várias crises financeiras, inclusive, aqui nestas comunidades do oeste catarinense e em Erechim. Então estamos aqui fazendo esse trabalho, apoiando e por pedido de nosso colega e irmão, bispo diocesano Francisco de Assis, e queremos então que orem também por esse trabalho aqui, por essas irmãs e esses irmãos. São muitas comunidades, são mais de 600 famílias aqui só nessa região do oeste de Santa Catarina, e temos mais 2 comunidades em Erechim que a gente está buscando um caminho de reconstrução, reconciliação e avanço missionário, como igreja apoiando uma diocese, algo novo e super interessante que estamos realizando aqui nesta região. Inclusive realizarei confirmações, recepções e batismos neste final de semana. Como não sei como vai estar o sinal de internet às 19 horas e se poderei participar, então preferi fazer este vídeo para estar junto com vocês e então introduzir o trabalho que o ministro leigo Eric de Oliveira está nos orientando, junto com a CPPM, representantes do Conselho Diocesano, do Grupo Gestor, para fazer o planejamento estratégico diocesano de 2024 a 2026. São 3 anos. E o planejamento estratégico não é mágica que vai nos resolver os problemas porque a gente planejou, mas é uma forma, é a melhor forma de a gente buscar entender melhor, com mais profundidade, quais são nossas fraquezas, quais são nossas fortalezas, quais são nossas ameaças, quais são nossas oportunidades. Isso será nesse primeiro momento. E depois, quais são as atividades, os objetivos que vão nos levar a aproveitar melhor os potenciais que temos como igreja e levar nossa igreja adiante da melhor maneira possível. Então, por isso é muito importante que vocês estejam. Desde já agradeço a disposição das pessoas que se colocaram como representantes das comunidades, porque vamos, neste processo, realmente nos capacitar e ouvir Deus, inclusive, sobre o que quer de nós como pessoas e como igreja, né? Até tem aquela camiseta da diocese que dizia: Deus não quer nada de nós, Deus nos quer, né? Então, como Deus nos quer na igreja? E, para iniciar, eu quero orar com vocês. E vou usar aqui do livro de oração comum as orações para Festa de Pentecostes, concílios e sínodos, porque isso é uma reunião da diocese, a página 393 do livro de oração comum. Se quiserem usar o livro, 393, e sempre responderemos: vem Espírito Santo. Então, depois de cada oração, podemos responder aí onde você está: vem Espírito Santo, e concluiremos com a oração do Pai Nosso e uma bênção que já vou dar antecipadamente para esta reunião. Então, oremos juntas e juntos. Irmãos e irmãs, peçamos as luzes do Divino Espírito Santo para sermos fiéis à missão da Igreja, dizendo: vem
Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, dom de amor de Deus, vem fortalecer a igreja na busca da unidade. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sopro renovador, vem transformar nossas vidas e nosso agir. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo Consolador, vem socorrer as pessoas atribuladas, oprimidas e as doentes. E agora deixamos um momento de silêncio para aí você dizer o nome de alguém, pensarmos em alguém e principalmente naquelas que estão nas ruas, que não tem ninguém para assisti-las ou nem sequer para orar por elas. E por isso dizemos, juntas e juntos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, santificador, e concede às congregações de nossa Diocese Meridional, a toda a nossa província, que também está no processo de planejamento estratégico, e aqui, nesta missão que estou fazendo em nome da Câmara Episcopal, a região norte da Diocese Sul-Ocidental e a toda a Diocese Sul-Ocidental, em especial seu bispo Francisco de Assis da Silva. E por isso pedimos a graça de compreender a Tua Palavra e nela crer, demonstrando em nossas vidas a fé em Ti e dizemos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo e unge todos os clérigos e clérigas para que cumpram fielmente os deveres dos seus ministérios, edifiquem Tua Igreja e glorifiquem o Teu nome e dizemos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, abençoa, sustenta e encoraja todos os bispos e bispas, especialmente nossa bispa primaz, Marinês dos Santos Basoto, bispa também da Diocese Anglicana, companheira da Diocese Anglicana da Amazônia, a bispa Merigley, da Diocese Anglicana de Pelota, que está participando desta missão, a mim como bispo no meu ministério e a todos os bispos e bispas da nossa igreja. Reveste-os e reveste-as de todas as virtudes cristãs e por isso dizemos, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, concede paz e eterno descanso às pessoas que partiram desta vida, lembrando todas as que deram sua vida para construir a nossa diocese, para nos dar o que temos e que devemos aproveitar melhor. Consola aqueles que sofrem com a perda e a saudade, dizemos, vem Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças por nossas vidas. Fortalece-nos para que com paciência e compreensão possamos amar-nos e cuidar-nos mutuamente, oferecendo-te os nossos dons e talentos por meio daquele que vive e reina contigo e com Cristo Salvador, um só Deus pelos séculos dos séculos. Vem Espírito Santo. Amém. E convido a todos e todas a orarmos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a bênção de Deus, o Pai materno, o Filho, Jesus, palavra encarnada em nossa história, em nossas vidas, a Divina Ruá, Espírito Santo que nos leva na missão, nos fortalece em nossa caminhada cristã, esteja com cada uma e cada um de vocês e suas famílias, nesta noite e para sempre. Amém. Muito bom, pessoal. Depois da oração inicial aí, realizada pelo nosso bispo, seguimos aqui com o nosso material, ok? Pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível, é sexta-feira à noite, aí sei que todo mundo está cansado. Tá? À medida que vocês tiverem dúvidas, por favor, sinalizem aí, levantem a mãozinha, enfim, ou abram o microfone, eu interrompo e esclareço aí qualquer dúvida que eu tenho, que vocês têm, tá?
Vamos lá. A gente vai passar aqui, fez a abertura, vai passar alguns conceitos iniciais, vamos falar da missão, visão e valores, que são norteadores fundamentais aí para esse trabalho, vamos falar um pouquinho das estratégias, dos objetivos gerais, dos conceitos sobre análise de contexto, que é uma atividade que todos deverão fazer aí com as suas comunidades, daí, dúvidas e aí prazos e contatos, ok? Esse trabalho, pessoal, ele começou a nível diocesano, né? A gente fez aí com uma comissão definida para realizar esse ciclo de planejamento, né? E agora, essa segunda fase, ela é feita com as comunidades para que a gente possa trazer o mesmo conceito, entender os contextos das comunidades, as dificuldades, enfim, as forças e fraquezas, e consiga aí, como diocese, definir os melhores planos, os melhores projetos e os melhores rumos aí para o nosso trabalho. Começa com uma frase, quem participou do concílio talvez lembre dela, né? As mudanças nunca mais vão acontecer de forma tão lenta quanto hoje. O que essa frase quer dizer, né? É que o mundo ele está cada vez mais acelerado, né? Ele nunca será mais lento do que ele foi hoje. Então, as mudanças vão acontecer de forma cada vez mais rápida, cada vez mais veloz. Isso nos afeta, muitas vezes de forma positiva, muitas vezes de forma negativa, mas cabe a gente se adaptar, né? Entender aquilo que a gente precisa se adaptar, mantendo aí os nossos valores, os nossos princípios, né? Para viver num mundo em constante mudança, né? Isso vem nos afetando como igreja, como comunidade, né? A gente sentiu muito essas mudanças com a pandemia, vem sentindo muito com a tecnologia, elas nem sempre nos são favoráveis, mas a gente tem que, no mínimo, entendê-las, né? E fazer as nossas escolhas perante elas, né? Então, esse é um ponto importante. O planejamento ele vem como ferramenta, né, de entendimento de contexto, de entendimento desse mundo em constante mudança, e posterior planejamento para as nossas ações, né? E o planejamento ele não é mais imutável como era há alguns anos atrás, né? Década de 90 e começo dos anos 2000, os planejamentos eram feitos em longo prazo. Atualmente eles são feitos mais em curto prazo. Nós vamos realizar, nossa proposta aqui é realizar um planejamento de 3 anos com revisões anuais, né? Então a gente vai manter os nossos objetivos gerais aí por 3 anos, mas vamos revisar os objetivos específicos aí, as atividades, os projetos anualmente. Planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes, das decisões tomadas hoje, né? Não sei se vocês concordam com essa frase, vocês discordam. A nossa diocese, as nossas paróquias, elas vêm sendo afetadas pelas decisões do passado? Provavelmente sim, né? Bom, se as decisões do passado nos afetam hoje, com certeza as nossas decisões de hoje vão afetar a nossa igreja do futuro. Então, planejamento também diz respeito a isso, como as decisões que a gente tomar agora vão refletir na nossa igreja no futuro. E isso é um ponto fundamental. Novamente, o ritmo de mudança é muito acelerado, a gente sentiu coisas acontecendo na nossa diocese nos últimos períodos, e a gente precisa usar as ferramentas adequadas, né, para a gente
planejar de forma concisa, né, de forma unida, os rumos aí da nossa igreja. Então, essa frase, para mim, ela é bem emblemática, né? Ele é um dos pais aí da administração, Peter Drucker. Então, fica aí como reflexão para todos. Propósito, visão e estratégia. Esse é um dos principais objetivos aí do planejamento estratégico. Propósito, visão e estratégia. E o objetivo é que isso seja difundido a todos que têm uma atuação dentro da igreja, né? Para quê? Né? Nessa figurinha de cima aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar o apontador. Nessa figurinha de cima, o que a gente vê, né? A gente vê duas pessoas, uma remando para cada lado, né? Quantas vezes na nossa igreja a gente se sente assim, né? Um remando para cada lado, né? E a gente acaba andando em círculos, né? Ou não saindo do lugar. Então, o objetivo do planejamento é justamente esse, que todos remem para o mesmo lado, que todos enxerguem o mesmo propósito, tenham a mesma visão e atuem sob a mesma estratégia, né? Então, esse é um dos principais pilares aí. Quando o nosso bispo comenta que o planejamento não é mágico, não, ele não é mágico, né? Um dos principais aspectos que faz ele funcionar é justamente a unicidade, aí todos olhando para o mesmo propósito, para a mesma visão e para a mesma estratégia. Ok, gente, dúvidas até aqui? Fiquem à vontade, hein? Onde queremos chegar? Onde queremos chegar com a nossa igreja? Onde queremos chegar com a nossa paróquia, com a nossa missão? Onde queremos chegar? Onde estamos agora? Então, o chegar onde queremos, né, depende muito, é fundamental entender aonde estamos. E no mundo em constante mudança, isso é uma missão muitas vezes complexa, entender aonde estamos. Então, o exercício de entender onde estamos, o exercício de entender o contexto, ele é fundamental para a gente chegar onde a gente quer. Então, no momento que a gente responde aonde está, a gente consegue traçar os melhores caminhos. A gente consegue entender quais serão as nossas maiores dificuldades nessa caminhada. E a gente consegue aí enxergar quais os recursos, o que na nossa maleta de ferramentas aí vai ser fundamental. É interessante enxergar como a gente tem belíssimos recursos, né? A gente precisa justamente ter uma unicidade de visão, né, de perspectiva, de projeto, de estratégia para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Okay. Tudo certo, gente? Algum comentário aí, por favor? Se vocês precisarem falar, vocês falem que eu não consigo enxergar todos ao mesmo tempo aqui na telinha. Bom, aqui a gente começa a entrar num conceito importante, pessoal. O conceito de visão, missão e valores. São aquelas plaquinhas que muitas vezes a gente vê na porta das empresas, né, com algumas frases que às vezes a gente não dá muito significado e muito valor para elas.
mas elas precisam ser utilizadas da forma correta. Então, o que traz a visão de uma organização? No nosso caso, que igreja queremos construir? Que igreja queremos construir? Isso é o que a nossa visão vai nos dizer. Que igreja queremos construir? A missão fala um pouquinho do propósito da existência da nossa igreja, da nossa diocese. Então, qual que é o propósito? Ao que servimos? Ao que essa organização serve? Qual que é o propósito de existência dela? Esse é um ponto extremamente importante para a gente entender, discutir com as nossas comunidades, para que a gente entenda com clareza qual é a missão. A gente precisa entender com clareza, porque isso é norteador para as decisões que a gente toma no dia a dia. E, por último, os valores. Os valores são aquilo que a gente não abre mão nessa jornada. É uma jornada difícil, é uma jornada muitas vezes exaustiva, é uma jornada que muitas vezes nos obriga a tomar decisões duras. E o que nos guia nessa tomada de decisão? O que nos guia nessa tomada de decisão? Os valores são fundamentais. O valor é aquilo que a gente não abre mão nessa tomada de decisão, essa decisão que vai levar a gente a alcançar a nossa visão e a cumprir a nossa missão. Mas, né, existem inúmeras formas de fazer isso. E a gente precisa fazer isso mantendo os nossos valores, que não são valores de uma organização qualquer, são valores de uma organização cristã. Ok? Mas e aí? Quais são nossa visão, missão e nossos valores? Essa reflexão aqui, no trabalho que a gente vai discutir, que vocês façam, né? Essa reflexão é de extrema importância. Então, é importante que no momento que vocês forem fazer as atividades propostas para suas comunidades, essa reflexão ela deve ser feita com muita calma, né, para que todos consigam compreender a missão, a visão e os valores, porque tudo que for feito dali em diante vai ser com isso em mente, né? E o objetivo de uma missão, visão e valores é justamente esse, é que ele oriente as nossas decisões, não só no planejamento estratégico, mas em toda a jornada aí da comunidade da diocese. Então, essa reflexão, quem participou aí do trabalho a nível diocesano, né, teve a oportunidade de participar disso, é importante. É importante que vocês façam essa reflexão, né, com as equipes de trabalho de vocês nas suas comunidades, com muita calma, permitindo a todos digerir a informação. São frases curtas, né, mas elas trazem um significado muito complexo, então é preciso digerir essas frases com bastante calma. Aqui eu trago a visão, missão e valores propostos para a nossa diocese. Visão: ser uma igreja diocesana servidora, dinâmica, segura e sustentável, que vive a missão de Deus. Começamos por aqui, e aí, reverendo Pilato, reverenda Cláudia, se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Reverenda Elaine também, acho que está na reunião, participou também das discussões. Aqui a gente tem uma frase curta, né? Então, ser uma igreja diocesana começa com a palavra emblemática servidora. Uma igreja que está a serviço. Uma igreja que se coloca a serviço.
dinâmica, né? É uma igreja que se coloca a serviço de forma dinâmica, envolvendo a todos os públicos, a todos que adentram as nossas portas, ou muitas vezes aqueles que buscamos lá fora, de forma segura, né? Ou seja, que seja um ambiente onde todos aí possam exercer e ser quem são, Acho que a diversidade é sempre uma palavra muito forte, que está presente na rotina da nossa igreja, e assim ela deve continuar sendo, que todos aqui se sintam num porto seguro, que ela seja sustentável, e aí sustentável dentro dos vários aspectos que a palavra sustentável significa, né? Desde a sustentabilidade ambiental, a qual a gente fala tanto, né? A sustentabilidade como organização mesmo, a sustentabilidade administrativa, financeira, e demais aspectos que essa palavra toca. E que vive a missão de Deus. Não poderia acabar de forma diferente a visão de uma organização cristã. Se alguém quer comentar algo sobre essa primeira frase, de novo, ela precisa ser trabalhada com muita calma junto com as equipes para que elas consigam digerir esse aspecto. Reverenda Carmen. Não sei, eu fiquei meio confusa de ser uma igreja diocesana, porque nessa caminhada toda que a gente já está, de quase 40 anos de ordenação, eu sei que a diocese é a soma de todas as igrejas. Então, se a gente colocasse uma igreja profética, eu acho que cairia muito melhor do que ser uma igreja diocesana. A diocese é o que administra as igrejas. Mas ser uma igreja diocesana me chamou a atenção, não sei qual foi a discussão do grupo para colocar essa frase. Nem em nível nacional nós não colocamos também essa visão. Mas talvez vocês possam justificar o trabalho que foi feito. Sim. Esse é o atual, não é o que está sendo produzido. Esse é o atual. É o que já foi feito há 3 anos atrás. Não, reverendo Pilato, esse aqui é o atual. Sim, é o atual, que foi feito há 3 anos atrás. Não, esse Não, é é a o que a nova gente revisou. proposta. Isso, é a Esse nova é o que a gente proposta. Mas vem, é a sequência do... Isso, a essa gente palavra apenas diocesana, revisou. sim, essa palavra Isso, a gente diocesana já está no anterior, no planejamento vigente, né? Tá, e precisa ser, não pode ser uma igreja servidora, dinâmica, segura e sustentável que vive a missão de Deus, não precisava ter uma palavra ali, eu acho. Eu lembro da discussão anterior, não agora, por que diocesana, é para dar a ideia da rede diocesana, que não é uma paróquia isolada, outra aqui, outra lá, é um conjunto de comunidades. Somos uma comunidade de comunidades. Isso quando foi discutido no outro planejamento aí. Não, e dessa vez, Pilato, tu não participou do primeiro encontro, que foi o primeiro encontro que nós discutimos essa visão, e quando nós permanecemos com a diocesana, foi exatamente nesse sentido também. Sim, de que as comunidades lembrem que elas não são isoladas, que elas fazem parte de um corpo. Foi nesse sentido que se discutiu diocesana, de permanecer. Sim. Exatamente. Somos uma comunidade de comunidades. Talvez fosse bom olhar os cânones gerais e os cânones diocesanos. É uma sugestão que eu dou, mas não para agora, mas depois que a gente pudesse, o grupo que já está trabalhando, pudesse dar uma olhada ali. Porque daí a gente vai estar conectado com o todo. Porque nós sabemos que ser episcopal não é ser paroquialista. Esse nome de episcopal já não nos dá a visão de ser paroquialista, a não ser que a gente não entenda de cânones. Eu acho que esse é o propósito Eu acho que esse é o propósito da frase, reverenda Carmen, que não somos uma paróquia, somos
uma rede um pouco maior. Exatamente isso, mas a gente pode levar assim a discussão, reverendo Elaine e reverendo Pilato vão me ajudar aí a levar a discussão para o grupo diocesano. Mais alguma pergunta, pessoal? Então tá, seguimos para a próxima parte, que é referente à missão. Então, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo de forma acolhedora, inclusiva, profética e solidária, promovendo a dignidade humana. De novo aqui, trazem algumas palavras aí que têm muito significado. É importante que a gente reflita e traga para nosso dia a dia, para as nossas atividades, para as nossas decisões, toda essa missão que é colocada para a nossa diocese. Proclamar o Evangelho de Jesus Cristo de forma acolhedora, inclusiva, profética, como foi comentado antes por algum membro, e solidária, promovendo a dignidade humana. Essa é a nossa missão, isso que a gente coloca como missão. Comentários, gente, dúvidas? Seguimos, então, aos nossos valores. Como dito antes, os nossos valores são aquilo que a gente não abre mão na busca da nossa missão, no atingimento da nossa visão. Nossos valores declarados são fé cristã, integridade, compaixão, cuidado com a vida, ética e transparência. Então é isso que a gente vai já inclui com certeza, mas agora de uma forma mais enfática, incluir na nossa rotina, na nossa tomada de decisão. É importante, pessoal, que isso tome vida, isso entre na mente das pessoas, principalmente das pessoas que têm aí uma tomada de decisão na igreja, e isso seja revisto, né? Sempre que a gente for aí para uma discussão, para um projeto, para um debate, bom, tudo aquilo que a gente faz tem que caminhar para isso. Dúvidas, comentários? Reverendo Pilato, Reverendo Elaine, alguma coisa a acrescentar? Não? Então seguimos. Perguntou pro pai se é para pedir a pizza? Ele já tá pedindo. Vamos ter pizza? Pessoal, aqui alguma reflexão também. Nossa discussão começa com o que é relevante para atingir a visão de longo prazo, cumprindo a missão e preservando os valores. O que é relevante? Atingir a visão, cumprir a missão e preservar os valores. Esse é o objetivo aí de toda essa discussão. Vamos traçar planos, vamos traçar objetivos, vamos traçar metas. O que é relevante? Essa é a grande diferença de um projeto de planejamento. É a gente separar aquilo que é relevante daquilo que não é relevante. Nossos recursos são escassos, nossas pessoas não são muitas, volta e meia a gente se pega aí no mesmo grupo diferente, discutindo diferentes assuntos. Então, é importante separar aquilo que é relevante, né? Elencar aquilo que é relevante. É preciso ter muita sabedoria e muita clareza disso para que a gente consiga elencar aquilo que é extremamente importante para nós, consiga colocar o foco naquilo que
vai realmente trazer o resultado que a gente espera para atingir a nossa visão, cumprir a nossa visão, atingir a nossa visão, cumprir a nossa missão e preservando os nossos valores. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer aqui, o exercício que a gente vai fazer aqui, é justamente isso, entender o que é relevante para que a gente consiga chegar lá. Bom, voltando à imagem aqui, o nosso objetivo ele está quase no horizonte, né? A nossa visão ela está quase no horizonte. A gente precisa buscar essa visão. É um caminho longo, é um caminho longo. E como ser humano, a gente tende a não gostar de tarefas longas, né? O cérebro humano não foi feito para entender longas jornadas. Ele trabalha muito sobre a perspectiva de um reconhecimento ou uma resposta um pouco mais imediata, né? Isso é uma característica natural aí do ser humano, né? Bom, então o que a gente faz, né? A gente divide, a gente fatia essa missão, essa visão, em alguns pedaços, né? Que a gente chama de estratégias. Quais são as nossas estratégias para que a gente consiga atingir a nossa visão, cumprir a nossa missão e preservar os nossos valores? Então, foram elencados aí 4 pilares para que a gente consiga trabalhar. A gestão, sustentabilidade administrativa e financeira é um dos pilares que a gente tem como objetivo trabalhar em todas as instâncias da nossa diocese. Os procedimentos internos e a comunicação é outro pilar que a gente visa trabalhar. O aprendizado, a formação e a liderança é um outro pilar que a gente pretende trabalhar. E, por último, mas não menos importante, pelo contrário, missão, liturgia e pastoral. Então, essas são as 4 estratégias, né, os 4 pilares que a gente vai trabalhar durante esse planejamento, né? E o que são esses 4 pilares, né? O que são essas 4 estratégias? Ela funciona mais ou menos como uma construção, né? Como se a gente estivesse construindo uma casa, onde a gente tem uma gestão de sustentabilidade administrativa e financeira, 2 pilares aí, aprendizado, formação e liderança, procedimentos internos e comunicação, para sustentar e alavancar a nossa missão de liturgia e pastoral. É dessa forma que a gente vai trabalhar o desenvolvimento das nossas estratégias. Então, alguns dentro desse grupo de trabalho vão ter uma visão pragmática, outros nem tanto, mas a gente vem sofrendo de alguns aspectos, né? E o objetivo é abordar todos esses aspectos de forma integral, né? Todas as nossas deficiências aí, administrativas, quanto no nosso desenvolvimento e formação de liderança, a forma como a gente trata os assuntos internamente. E, por último, né, sustentando tudo isso, né, dando sustentação à missão liturgia e pastoral, que é a nossa grande missão aí, que é o nosso grande foco. O nosso grande foco é esse. O resto tudo é ferramenta, né? É forma de a gente chegar lá. Ok? Dúvidas, perguntas? Seguimos? Vamos lá. Para digerir um pouco mais isso, então, gestão e sustentabilidade administrativa e financeira. O que a gente pretende dentro dessa estratégia, né? Qual que é o nosso grande objetivo para esse pilar? Ser capaz de desenvolver campanhas financeiras com contribuições regulares e dinamização patrimonial, desenvolvendo o modelo administrativo e financeiro para integrar dioceses e comunidade.
É isso que a gente colocou como objetivo geral, então daqui a 3 anos e meio, aí, lá no final de 2026, a gente pretende ter concluído esse aspecto, né? Então, a gente pretende lá ter uma sistemática de campanhas financeiras e contribuições regulares, dinamizando o patrimônio e desenvolver um modelo administrativo para integrar dioceses e comunidades. Só esses pontos aqui, eles precisam ficar claros para vocês. Então, se vocês têm perguntas, é importante que vocês levantem a mão aí e a gente discuta. Ou seguindo aí, se vocês preferirem colocar no chat, a gente vai respondendo também. Então, a reverenda Cláudia vai me ajudando aí. Procedimentos internos de comunicação. O que a gente pretende? O que é isso? O que é isso? Não fica claro, são 3 palavras ali que muitas vezes não fica claro. O que a gente pretende com isso? Reorganizar, divulgar e aplicar os procedimentos internos, criando um ambiente dinâmico que propicia a comunicação e integração entre diocese, ministérios, comunidades e membros. Reorganizar, divulgar e aplicar os procedimentos internos, criando um ambiente dinâmico que propicia a comunicação, integração entre diocese, ministérios, comunidades, em última instância, os membros. Esse pilar, ele visa isso, né? Que a gente consiga reorganizar a forma como a gente faz, e muitas vezes o reorganizar é apenas aplicar. Muitas vezes as regras estão bem definidas, bem claras, elas só precisam ser divulgadas e aplicadas. Para que se crie um ambiente dinâmico que propicie a clareza de comunicação e a integração. Um pilar de comunicação e de processo, de procedimento, ele tem que ser dessa forma, que todos entendam como as coisas são feitas e que as coisas sejam feitas da melhor forma. Entendido? Aprendizado, formação e liderança. Eric, Sim. é o Johnny aqui. Eu fiquei só em dúvida com relação aos procedimentos internos. Assim, eu não tenho conhecimento assim, se a gente tem procedimentos escritos hoje, né? Na realidade, boa pergunta, Julie. Na realidade, como a reverenda Carmen citou aí, inclusive os cânones, né? Os cânones são procedimentos, né? A forma como a gente elege uma junta paroquial é um procedimento, a forma como a gente executa um concílio é um procedimento. Então, muitas vezes as coisas não são claras, né? Por exemplo, será que fica claro para todas as comunidades, todos aqueles que estão envolvidos numa junta paroquial, qual que é o papel de cada membro, o que cada membro deve fazer, né? Então, é justamente esses aspectos que a gente busca tratar com esse pilar, né? Entender se esses procedimentos, se a forma de como a gente faz as coisas é adequada. Se é adequada, precisa se divulgar, precisa se criar uma forma de qualificar as pessoas, de que elas entendam esses processos, esses procedimentos e realizem. Lembrando sempre, né, o final da frase aqui é importante, né? Qual que é o objetivo da forma como a gente faz as coisas? É criar um ambiente dinâmico que propicia a comunicação e integração entre diocese, ministérios, comunidades e membros. Muitas vezes a gente escreve as coisas com muito carinho, a gente define aí uma comissão com muita clareza, com um trabalho muito bacana, e isso não acontece a nível de comunidade. Por que que não acontece? Então, é isso que a gente busca tratar nesse aspecto aqui. Mais alguma pergunta, gente? Reverenda Carmen. Eu não consegui levantar a mãozinha aqui, sabe? Quando a gente fala em missão na EAB, eu não sei se dá para incluir aí as 5 marcas da missão da EAB, sabe?
porque ficou, aparece a música, a liturgia pastoral, mas não inclui a questão da ecologia, a transformação das estruturas injustas, que isso são marcas da missão da IAB. Uhum, uhum. As necessidades humanas com amor, ensinar, batizar. Então, não sei se daria depois para o grupo que Isso. está fazendo, sabe? Uhum. Incluir, porque para nós é importante. Isso vai ter conexão em nível nacional depois, em nível da Com- área também. É só observação para depois, não precisa a gente, Perfeito. sabe? Se a gente precisa construir as coisas de uma forma muito concisa, né, gente, para que não Sim, fique também algo muito maçante, né? Então, se sim, a gente sim. for analisar com um pouco mais de detalhe, muita coisa está aqui, né? Só não está daqui a pouco da forma muito clara como a gente gostaria que tivesse, porque senão o negócio fica criando uma algo muito extenso. Sim, entendo. Então, se tu me permite, Reverenda Carmen, vamos entrar no próximo pilar que talvez discuta bastante esse processo, né, que Uhum. é a missão liturgia e pastoral. Então, desenvolver música e liturgia de forma dinâmica e participativa, visando sensibilizando os membros ao agir, à missão, construindo comunidades solidárias e abertas à participação da sociedade, né? A questão da sustentabilidade ela já está colocada, inclusive, lá na própria visão. Então, aqui, de novo, esses objetivos, gente, eles não são a linha final de chegada. Na realidade, isso aqui é o que a gente enxerga como o próximo passo. Bom, e aí, à medida que a gente conseguir consolidar isso, bom, novos aspectos vão sendo trazidos à tona. Então, é por isso que eu comentei anteriormente, né, é importante avaliar, porque são muitas vezes frases que trazem, muito sucintas, mas que trazem muito significado. A gente pensou em cada palavra, foi discutido ali de forma que a gente tivesse as coisas de forma concisa, mas que contemplasse o maior número possível, as mais relevantes aí, para que a gente pudesse trabalhar. Mas com certeza, Reverendo, a gente vai levar essas considerações aí adiante para uma revisão. Ok? Pessoal, do último pilar aqui, missão, liturgia e pastoral. Lembrando da nossa casinha aqui. Esse aqui é o teto. Tudo abaixo, tudo que está abaixo é construído para sustentar isso. Então, o que se entende? Se entende que a gente tem que desenvolver um pouco mais a nossa música, né, ter uma liturgia dinâmica e participativa, visando a sensibilização dos membros ao agir, construindo comunidades solidárias e abertas à participação da sociedade. Eric, mas aqui na minha comunidade é muito dinâmico, a música é envolvente, o ambiente é muito bom. Exatamente esse aspecto, existe muita disparidade, né? E a gente precisa entender que as boas práticas que estão em algumas comunidades, elas precisam ser levadas a outras. E é por isso que é um trabalho a nível diocesano, por isso que estamos reunidos todos aqui, e uma das missões é que a gente entenda aí as melhores práticas de cada comunidade e possa levar, inclusive, para as demais, né? Pontos fortes de uma, servindo como exemplo para outras. E, com certeza, cada uma aí tem bastante a ensinar uma para outra. Pessoal, entendido aqui? Seguimos adiante. Aqui a gente começa a entrar naquilo que precisa ser feito com as comunidades, pessoal. Então, aqui temos um exercício de contexto. Isso é o que se conhece como matriz SWOT. E ela vai levantar aí 4 quadrantes.
né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, o que que a gente tem aqui? Força é aquilo que nos auxilia, né? Aquilo que nos auxilia. É a característica positiva que a gente tem, que a nossa comunidade tem. Então, isso é uma força. Então, a gente precisa, no exercício com as nossas comunidades, elencar nesse quadrante, né? Posteriormente eu vou mandar um material para vocês. É importante que vocês tenham um computador ou um tablet aí com o Excel para que vocês consigam abrir esse arquivo, né? Que vocês mostrem essa matriz para os membros, ou junto com esse material, para que aqui a gente comece a dar contexto, a entender onde a gente está, a entender que comunidade a gente tem na mão, em que sociedade ela está inserida, né? Em que meio ela está inserida. E a gente começa aqui pelas forças, né? Então, são características internas, não externas, são características da comunidade, né? Positivas. Eu posso ter uma equipe de suporte aí ampla, bem qualificada, eu posso ter uma estrutura física e patrimonial aí robusta, bem cuidada, ampla. Eu posso ter aí uma pastoral, serviços de pastorais bem estabelecidos, dinâmicos, ativos, né? Essas são forças que a gente pode elencar aí nas nossas comunidades. Então, forças são aspectos positivos, são características positivas que vocês têm nas suas comunidades. Tá? Lembrem bem, vocês estão avaliando a comunidade de vocês, não a diocese. Esse exercício já foi feito de forma mais ampla a nível de diocese, a nível de estrutura diocesana. Agora a gente precisa que esse exercício seja feito a nível de comunidade para que a gente possa compor os dois cenários. Tá? Então, aqui são características internas positivas. Ficou claro os exemplos, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Então, passamos para o quadrante do lado, que são as fraquezas. Fraquezas são características internas negativas. Então, aquilo que é a pedra no nosso sapato, aí no sapato da comunidade, né? Então, muitas vezes uma comunidade muito pequena, muito reduzida, com poucos membros ativos, com uma deficiência, muitas vezes financeira, com pouca estrutura física, com pouca estrutura de clero ou sem estrutura de clero, e aí vai. Esses são aspectos aí negativos que impactam, né, a rotina a comunidade, sempre observando lá os nossos objetivos e a nossa missão, visão e valores, né? São aspectos negativos que vão impactar em a gente cumprir a nossa missão e os nossos objetivos. Pessoal, aqui, qual que é a ideia, né? É que vocês elenquem aí de 3 a 6 aspectos em cada quadrante, não mais do que isso. É realmente aquilo que dói. Tá? É aquilo que dói ou aquilo que faz diferença, se for um aspecto positivo, né? Então, não é para colocar tudo, né? É para colocar aquilo que realmente pesa aí dentro da comunidade. Tá? O objetivo aqui não é construir algo extenso, aquilo que com certeza dói, ele está na boca de todo mundo, ele está na ponta da língua, né? Normalmente é consenso, então é o tipo de coisa que está relativamente madura, né?
E como é o primeiro ano que a gente vai fazer esse trabalho, a gente, como diz o Gaudério, né, a gente vai cortar o mato alto, né? Então, é aquilo que realmente está machucando aí. Pessoal, tá claro? Fraquezas, características internas negativas. Identificar aí as áreas que precisam de melhoria, que atrapalham aí, que vão atrapalhar o cumprimento desses objetivos. Ok? Então, passamos às oportunidades. Quadrante inferior, lado esquerdo. São fatores externos positivos. São fatores externos positivos, né? O que tem aí na sociedade, na cidade, no entorno da comunidade, né, em que é uma oportunidade para a nossa igreja. Então, aí, inserindo, de repente, num ambiente de grande diversidade, onde os nossos valores e princípios vão ser bem aceitos, né, e por aí vai. Bastante diversidade de membros, onde a gente possa envolver as pessoas, possam trazer novos membros para a comunidade. Então, são fatores externos positivos. Dúvidas? Novamente, de 3 a 6, pessoal. Não mais do que isso. E por último, para fechar aqui, as ameaças. As ameaças. Então, são aspectos externos. Diga, Manuel. Bem rapidinho, Eric. Boa noite, pessoal. Esse material que você está passando para a gente ali, você vai deixar disponível depois, de repente? Sim, sim. Eu vou compartilhar tanto esse material quanto o material original para que vocês possam entrar lá e digitar todo compilado aí, toda a discussão de vocês com as comunidades. Certo. Esse quadro que tu passou para a gente do SWOT, né? Para as atividades pastorais. A gente pode também estar usando delas para fazer discussões com o pessoal dos integrantes da igreja, da junta? Não só pode, como deve. Isso, não só certo. pode, como deve. Isso aí, Certo. todo esse material, ele deve ser usado aí para fomentar essa discussão de vocês com as comunidades. Beleza, então. Obrigado. Nada. Então, ameaças, pessoal. Ameaças são fatores externos negativos que impactam aí na busca dos nossos objetivos. Na busca dos nossos objetivos. Então, a gente tem aspectos da sociedade moderna que impactam aí a falta de religiosidade cada vez menor, né? O não apego aí ao segmento aí, a fidelidade a uma igreja, a uma forma de ser, né? Então, são todos aspectos de onde a gente está inserido, de onde as comunidades e vocês estão inseridas, que vocês enxergam que vem afetando a igreja aí, tá? E vão afetar aí o atingimento desses objetivos. Tá? Pessoal, então, essa é a primeira atividade. Tá? Então, é entender missão, visão e valores e os objetivos que foram colocados, né? E construir esse cenário. Né? Na verdade, não é construir, né? É entender esse cenário. Né? Esse cenário ao qual vocês estão inseridos. Né? Com isso tudo em mente, Eric, mas isso está na ponta da língua para quê? Para que todos criem um consenso e olhem para a mesma coisa. Né? Porque se a gente tem 10 membros fazendo isso e perguntar para os 10 separados, os 10 vão ter 10 ideias totalmente diferentes. Né?
Aqui é preciso que se construa junto. O exercício aqui é de construção em conjunto, para que a gente tenha a unicidade e olhe para o mesmo lugar, né? A discordância, ela é natural, né? Natural que eu discorde de um ou outro ponto, mas no momento em que a gente constrói um documento em conjunto, bom, um abre mão disso, outro abre mão daquilo, e a gente define que isso aqui é o que foi escrito pela comunidade, é o que foi escrito pelas pessoas que compõem aquela comunidade. Então, é importante aqui, é relativamente simples, mas aqui o processo de construir é que é o relevante. Dúvidas, perguntas? Então, como o Manuel questionou ali, Eric, como é que vai ser? O objetivo é justamente esse, gente. Vocês repassem missão, visão e valores, os objetivos, e partam para essa construção de contexto aqui. Vocês vão receber um arquivo Excel, onde vocês vão poder entrar e digitar aquilo que vocês tomaram aí durante as reuniões de vocês. Uma reunião dessa aqui, de 2 a 3 horas, vocês conseguem uma certa tranquilidade fluir com esse material. Tá? Vocês podem imprimir, não quero digitar, não tem computador, imprime lá e escreve, está tudo certo, gente. Cada um usa o recurso que tem disponível. Eu vou estar sempre à disposição de vocês, no final eu vou passar todos os meus contatos ali, né? E aí, à medida que vocês forem evoluindo e precisarem me consultar, não tem problema, eu estou à disposição de vocês. Se eventualmente eu puder participar, também participarei, não tem problema nenhum. Bom, feito essa fase, né, o que a gente vai fazer? A gente vai elencar os projetos que a gente considera prioritários para cada objetivo geral. Então, são 4 objetivos aqui, eu botei só o resumo deles ali da estratégia geral. São esses aqui, né? A gente vai listar projetos, né, que vão de encontro ao atingimento de cada objetivo geral desse. Eric, mas é demais, se a gente for falar de 4 projetos para uma comunidade muito pequena, né, a gente não vai sair do chão. É isso mesmo, gente. Então, a gente precisa elencar prioridades. A gente vai atuar em qual? Né? Qual que está me impactando mais? Né? Se não conseguir atuar em todos, a gente precisa elencar projetos que sejam factíveis. Precisamos entender aí a estrutura que a gente tem na mão, o grupo que a gente tem na mão, e seja aí... esteja bem claro para todos aquilo que a gente vai se propor a realizar, para que a gente também não sonhe muito alto e gere muita frustração por não conseguir sair do chão, né? Então, elencando a SWOT ali, na construção, vocês já vão entender o que é mais prioritário, o que não é. E aqui a gente coloca os projetos de forma macro, né? Olha, desenvolver uma estrutura de educação cristã, né? Ou estruturar de uma forma mais adequada a junta paroquial e a gestão administrativa, né? A gente precisa elencar projetos, não é o momento de a gente detalhar esses projetos, a gente vai ter um segundo momento para isso, para fazer um plano de ação. Aqui é botar aqui de forma um pouco mais, como se fosse um título, né? Mas é importante que a gente entenda o que a gente escreveu. Que amanhã a gente olha para aquilo que a gente escreveu, a gente, não, realmente é isso que a gente quer, né? Precisa clareza no escrever. Então, a gente elenca aqui os projetos prioritários que a gente vai tratar, né? De acordo com aquilo que a gente escreveu lá na SWOT, com os objetivos que a gente tem. Tá claro, gente? Vocês estão muito quietinhos aí. Aí, no caso, você coloca objetivos gerais para as ações.
Isso. A ideia, o que que é? Seria isso, né? A gente vai elencar aqui, a gente tem os objetivos gerais, né? Os Sim. objetivos gerais são esses. O que as comunidades vão escrever aqui são objetivos específicos, né? Ou seja, Ok. como é que eu vou fazer isso acontecer dentro da minha comunidade? Sim, cada ação, tá bom. Isso aí. Lembrando, priorização, gente. Aham, Priorização. certo. São frases, são objetivos gerais amplos, né? O contexto aqui serve justamente para a gente entender aquilo que é mais relevante, a gente linka uma coisa com outra e entende. Olha, dentro de missão, liturgia e pastoral, eu tenho uma liturgia bem bacana, dinâmica, mas me falta a música, né? A música daria uma participação, um envolvimento muito maior, principalmente da juventude, né? Faria com que a gente conseguisse segurar muito mais os jovens, os filhos dos membros, né? Ou a gente precisa ser mais aberto e solidário à participação de membros de fora. Muitas vezes as pastorais, elas trazem muita gente para a pastoral, mas que acaba não se envolvendo na dinâmica e nem na liturgia da paróquia, porque não se sente muitas vezes acolhido, né? Então, é entender isso, né? E o contexto ele serve para fazer essa clareza de todos os membros, né? E aí a gente definir os objetivos específicos que cada comunidade vai traçar para si, né? Pessoal, a diocese não vai obrigar ninguém a fazer nada, né? Quem vai traçar os seus próprios projetos são as comunidades. A diocese vai fazer suportar, dar estrutura, dar método, muitas vezes ceder pessoas que vão auxiliar, mas os objetivos aqui eles precisam ser traçados pela comunidade, né? Tem um anagrama aí do inglês, né? Que um objetivo ele precisa ser SMART, né? SMART em inglês significa esperto, né? Por que SMART? Porque esse objetivo ele precisa ser específico, né? Eu preciso dizer exatamente o que ele é, ele precisa dar clareza do que ele é, ele precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso enxergar se ele está acontecendo ou não, né? Preciso enxergar se ele está evoluindo, se eu estou conseguindo tirar ele do papel ou não, né? Ele precisa ser atingível, né? O que é atingível? Eu vou conseguir realizar ele. Vamos fazer quem sabe um foguete para levar o homem para Marte? Não, nós não vamos fazer isso, né? Nós queremos aqui projetos que realmente a gente consiga fazer acontecer, né? Ele seja relevante, né? Ou seja, aquilo que a SWOT traz, né? Aquilo que o contexto traz, ele realmente é relevante para a minha comunidade, né? E ele precisa ser temporal, né? Depois a gente vai fazer esse aspecto do tempo, né? Vai definir um plano de ação, como a gente chama, né? Responsáveis e prazos para as atividades do projeto. Isso num segundo momento, mas a gente vai precisar definir, ele vai precisar acontecer em até 3 anos, né? De preferência o quanto antes, para que a gente consiga evoluir em mais objetivos. Então, na hora de escrever, né, de dizer qual é o projeto, precisa ter esse cuidado, né, gente? Muitas vezes a gente escreve, um grupo escreve ali porque está no meio da discussão, e enquanto tem uma discussão acontecendo, está todo mundo sintonizado, está todo mundo entendendo, mas depois alguém que não participou da discussão vai ler. E essa pessoa precisa entender o que está escrito ali, né? Precisa entender o que a gente quis dizer com aquilo. Então, é preciso tomar esse cuidado aí para que a gente tenha essa clareza de comunicação. Pessoal, a expectativa é que todas as comunidades finalizem as etapas 3 e 4, que são o contexto e os objetivos específicos, até o final de setembro. O que vocês acham disso? Vocês acham
uma meta audaciosa, uma meta atingível. Como eu falei anteriormente, de 1 a 2 encontros de 2 horas, acredito que vocês matem tranquilamente. Falando Eric, quem que participa? Quem que a gente chama para fazer isso? É importante que vocês chamem as pessoas envolvidas na comunidade, aquelas pessoas, os membros mais ativos. Eu diria que o número aí para isso, de pessoas, para que a atividade consiga transcorrer com uma certa tranquilidade, é de 6 a 10. Mas a gente só tem 4, tudo certo. Mas a nossa comunidade é muito grande, é muito complexa, precisa envolver mais pessoas, senão as pessoas vão se sentir de fora, enfim. Bom, aí provavelmente as discussões vão ser mais longas e vai demandar mais habilidade de vocês, né? Vocês vão ser aí os mediadores dessa discussão, então vai precisar mais habilidade de vocês para construir e fazer a coesão dessas ideias que vão surgir num grande grupo. Então a minha sugestão, e é sugestão, é que se utilize de 6 a 10 membros para realizar essa atividade. Agora é que vocês entram com as perguntas. Até o final de setembro, o que vocês acham? Factível? Junei? Parece factível, né? Vamos ver realmente como vai ser o andamento, né? Mas eu acho que é possível. Acho que sim. Uhum. Tem mais de um mês, né? Sim, sim. Marino, o que você acha? Reverenda Carmen, Ivan, Pilato. Primeiro, eu acho que está muito bom, Eric, sabe? Continuar aquelas coisas que me chamaram a atenção, mas eu vejo que o trabalho de vocês foi muito bom. Uhum. E é lógico, quando a gente leva para a comunidade, a gente sempre está preocupado com essa questão da missão e de que maneira nós vamos fazer proclamar o Evangelho de Jesus Cristo na cultura que nós estamos vivenciando hoje em dia, sabe? Nesse contexto de pós-modernidade. Porque nós não estamos sabendo fazer isso atualmente, e as nossas igrejas se esvaziaram. Isso que a gente ouve falar de norte a sul. Então, eu acho que vocês fizeram um trabalho que provoca a nossa reflexão e vamos levar para a comunidade, porque já está até agendado um encontro na área para a gente fazer o planejamento da área 1 aqui. Uhum. Então, nós temos que fazer esse esforço para realmente todo mundo pegar junto e de que maneira a gente realmente poder fazer com que as ações que a gente planejar possam ser realizadas, nem que seja coisas poucas, assim, sabe? Mas que realmente possa ser efetivada, né? Eu gostei do trabalho de vocês. Mandei algumas coisas assim, compartilhei com o Paulo Duarte para passar para ti também, de coisas que a gente já trabalhou assim numa outra metodologia. Eu não pude entrar no grupo desse planejamento, porque sempre eu tinha outra coisa para fazer. Mas não para... É só assim para acrescentar como é que em nível nacional a gente está trabalhando, tá? Perfeito, perfeito. O Eric, sim. Desculpe, tu me perguntou, Marina. eu me atrapalhei aqui e cliquei numa parte errada. Não, eu acho que sim. Eu não sei se essa representante da minha comunidade está participando, porque deu um problema no telefone dela lá, ela só colocou, e não sei se ela ficou, mas depois a gente conversa sobre isso. Eu penso que até no final de setembro, quando colocasse ali, eu acho que a gente consegue. Qualquer coisa, vamos conversar contigo sobre alguma dúvida, alguma coisa, né? Perfeito, perfeito. Esse é o objetivo, gente. A reverenda Cláudia fez a gravação aí de toda essa nossa conversa, está tudo gravado, ela pode passar. E, pessoal, eu criei um grupo, mais um grupo
né, no WhatsApp aí, né? A gente nem tem grupos no WhatsApp, né? Mais um grupo, tá aí o link, tá aí o QR Code, vocês podem acessar pelos dois. Se vocês quiserem já ler na tela, fiquem à vontade. Se estiverem usando aí o material depois, se vocês quiserem clicar no link, também funciona, tá? Já mando para vocês e vão entrando no grupo, vão fazendo os questionamentos de vocês. Eu vou responder à medida do possível aí, mas às vezes pode demorar um pouquinho, mas eu respondo a todos, né? Se vocês sentirem a necessidade de que eu participe, a gente pode combinar, não tem problema nenhum, né? E é muito isso que a reverenda Carmen colocou, né? A metodologia, ela vem para trazer todas essas dificuldades à tona, né? Para que a gente consiga enxergar elas com clareza, e quando a gente enxerga a dificuldade com clareza, fica mais fácil enfrentar. Cada comunidade vai ter um contexto totalmente diferente, né? Alguns vão ter uma estrutura muito bacana, uma comunidade muito forte, pujante, né? Que isso vai fluir com vários projetos. Outras comunidades, como é o caso da minha comunidade aqui em Caxias e do Manuel, são comunidades que estão ressurgindo, estão retomando as atividades, então vai ser um trabalho um pouco mais modesto, mais pé no chão. Cada um vai seguir à medida que consegue, mas o importante é que todos façam o exercício. A gente se colocar em prática nesse momento, colocar esse processo em andamento, ele é o mais relevante. E à medida que a gente vai discutindo, a gente vai trocando ideias, a gente vai vendo o que funciona numa comunidade, o que está funcionando na outra, e essa troca vai acontecendo. Todo esse material de vocês, ele vai ser consolidado, e como diocese, depois como área e como província, a gente vai conseguir enxergar com mais clareza aquilo que a comunidade está sofrendo, aquilo que as comunidades estão sofrendo. E com certeza muitas coisas vão ser comuns, muitas coisas vão ser específicas e muitas coisas vão ser comuns. Esse contexto social que a reverenda Carmen comentou, isso é comum a todos, né? E a gente precisa traçar uma estratégia para junto a gente enfrentar esse mundo que talvez não, creio eu, né, não tenha criado uma aversão à religiosidade, mas sim à forma como as igrejas se comportam. E nós somos, né, nós temos um espírito diferente, nós temos uma forma de ser diferente que vai resolver muito disso, né? A forma de a gente tratar a diversidade, a forma de a gente tratar democraticamente os assuntos dentro da nossa igreja, tudo isso traz muitos anseios da sociedade. Então, com certeza a gente tem muitas respostas aí, a gente só precisa entender bem essa pergunta que a gente vai conseguir evoluir de forma muito bacana. O pessoal já está entrando no grupo aí, bacana. Na sequência eu mando o material para vocês, mando a planilha de Excel lá, que é onde vocês vão preencher. A gente vai ter 3 abas lá, né? Deixa eu até abrir aqui e mostrar para vocês. Vou colocar a manifestação da reverenda Keila, porque ela deixou a mensagem lá no... Ela acredita que seja possível e que, no mínimo, tem que tentar, né? Então, precisamos tentar. Essa é a opinião dela, então. Perfeito. Pessoal, então eu vou mandar, além da apresentação, eu vou mandar esse arquivo para vocês. Esse arquivo, ele tem 5 abas aqui embaixo. Tá? Tem as instruções. Tá? Tem a etapa 1, que traz o entendimento de missão e visão e valores. Aqui você só tem que refletir, né? Fazer a reflexão junto com os membros.
A etapa 2 / etapa 4, né? A etapa 2 já está concluída, que é os objetivos gerais, vocês vão precisar tratar os objetivos específicos, mas antes disso, né, que a gente vê etapa 2 e etapa 4, tem a etapa 3, que é a realização do contexto, né? Então, faz a etapa 3, depois volta para a etapa 4, que é a definição dos objetivos específicos / projetos. Tá? E num segundo momento, não precisa fazer isso agora, a gente vai falar dos planos de ação e atividades, que aí é dar nome aos bois. Se alguém já vê o andamento bem maduro e já quiser fazer isso, bom, fica a critério de vocês, mas o objetivo é que a gente faça isso no segundo momento. Tá? Até para que a gente enxergue como diocese as demandas de vocês e talvez algum projeto que a gente veja aí que é muito... está elencado por muitas comunidades, enfim, a gente trate já de uma forma única, fazendo um grupo mais amplo, né? Tratando daqui a pouco a nível diocesano. Mas se vocês se sentirem à vontade ali, enxergar que conseguem ir para a etapa 5, fiquem à vontade. Então, eu vou mandar esse material para vocês, né? Etapa 1 e etapa 2, reflexão. Né? Etapa 3, contexto. Etapa 4, projetos aí, objetivos específicos. Né? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, está ali na apresentação meu e-mail, meu telefone e tem um grupo. Alguém falou, Jonei? Não, foi o Benevenuto. É o seguinte, você vai mandar pelo WhatsApp esses material? Isso, vou mandar pelo WhatsApp. Ok, feito. É que eu cheguei já acabei esquecendo, cheguei em casa, já fui fazer comida, aí me dei conta da reunião, já estava em andamento. Tá bom. Espero que a janta tenha ficado boa também, né, Benevenuto? Sim. Bacana, Benevenuto. Tá gravado aqui a reunião, tá? Você pode pedir para a reverenda Cláudia, depois ela pode mandar o link ali no grupo também. O material já vai para o grupo ali, vai ter o meu contato lá, que você precisar, eu estou à disposição. Ok, obrigado. Feito. Nada. Pessoal, momento final aí, antes da gente fazer a oração, como diria o bispo, fazer o tchau e bênção, as dúvidas finais. Araí, diga aí. Eu achei que foi maravilhoso. E acho que até final de setembro a gente pode mandar para vocês, sim. Vai ser... Perfeito. Foi muito claro, a gente entendeu bem para poder trabalhar isso aí. Que bom, que bom. Jurandir aqui, boa noite, de novo. Boa noite, Jurandir. Eu não quero ser um aluno pessimista, mas conhecendo um pouco da minha comunidade, acho que a gente vai ter um pouco de dificuldade, talvez, de terminar isso até o final do mês que vem, faltar um pouco mais de um mês e meio, né? Mas vamos tentar divulgar. A minha comunidade, geralmente, ela trabalha bem, né? Quando é convocada para trabalhar, trabalha bem, e se empolga, e às vezes até toma frente a algumas coisas. Mas é outras coisas, como essa parte, né, de pastoral, e trabalho assim de estatística, essa parte mais, vamos dizer assim, mais intelectual, né, de compreensão. Aí às vezes tem que ter o pontapé inicial do nosso pastoral, né, nossos líderes pastorais, para a gente conseguir fazer bem. Mas eu achei um bom trabalho, né? Paróquia São Paulo. A reverenda Cláudia está como pároco interina aqui, né? Então ela está ouvindo o que eu estou dizendo, ela sabe muito bem o que eu estou dizendo. E amanhã de manhã a gente vai ter uma reunião da junta já, então, de repente, já começa a discutir sobre isso. Perfeito. Reverenda Cláudia, obrigado. Jurandir, contem comigo. Mais alguém, gente? Vamos deixar pro clero aí fazer o nosso tchau e bênção. Sumiram? Sumiram. O Espírito convosco. Esteja também contigo. Esteja também contigo. Deus e Pai de amor, obrigada, Senhor, por este momento em que partilhamos
do nosso planejamento, ou da estrutura do nosso planejamento. Obrigada pela vida de todas as pessoas que se colocam à disposição do trabalho da tua igreja, colocando os seus dons e seus talentos a serviço da Igreja Episcopal. Em especial, rendemos graças pela vida do Eric, pela disposição, pelo trabalho, pelos seus dons, pelo seu tempo, pela disponibilidade de estar conosco nesta noite e todas as outras, as quais ele dedicou para que esse trabalho pudesse ficar pronto. Pedimos que nos abençoe, nos guarde, nos acompanhe nas nossas atividades durante o final de semana, as nossas celebrações. Sê conosco, Senhor, que possamos, como filhos e filhas teus, possamos render graças, adoração a ti. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco hoje, conosco habite eternamente. Amém. 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 Boa noite, gente. Bom trabalho Boa a noite todos. a Contem todos. comigo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, bom trabalho, bom final de semana. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Final de semana abençoado para todos. Obrigada. Boa noite, boa noite. Boa noite. Fechar aí, Claudinha. Meu computador não consigo nem fechar hoje, está com Também, vício. também. Fechando. Boa noite a todos. Pronto.